Bom dia, meu povinho do 7º ano. Hoje vamos continuar a nossa aula de física falando sobre máquinas. Máquinas simples e complexas. Então, lá na página 240, a gente vai começar a falar desse conceito aí. Então, peguem o livro e acompanhem a leitura, tá bom? Então, 240. Em física, força é uma ação que provoca ou modifica o movimento de um corpo ou objeto. Para entender como uma força afeta o movimento de um corpo, é necessário saber sua intensidade, sua direção e seu sentido, que podem ser representadas por setas. E como nós vamos falar sobre máquinas simples, aí do lado está falando um conceito de máquinas simples, de máquina, né? Uma máquina pode ser definida como uma ferramenta construída para ajudar a realizar algumas tarefas de maneira mais fácil, rápido e eficiente. Então, as máquinas, a gente utiliza, né? Elas nos ajudam em algumas coisas, né? Para facilitar, levantar uma coisa pesada de uma maneira mais rápida e mais eficiente do que se a gente fosse levantar com as nossas próprias forças. Vamos continuar. No levantamento de peso, os atletas erguem os halteres do chão até acima de sua cabeça. Durante a prática desse esporte, o halterofilista exerce uma força sobre a barra e os halteres, né, erguendo-os. A intensidade dessa força é uma medida do esforço utilizado para erguer o conjunto, né, o halter e a barra. E a direção é uma linha imaginária sobre a qual o objeto se movimenta. No levantamento de peso retratado aí na figura, a força que as mãos do atleta aplicam sobre a barra é representada por F e um sinalzinho, né, uma setinha para frente. A direção da força é vertical e o sentido é de baixo para cima. Então, na outra página, a gente já vai começar. Aqui foi mais um conceito sobre força, né? Que é aquilo que modifica e pode modificar o movimento, tá? Que provoca ou modifica o movimento de um corpo ou de um objeto. E na outra página, a gente já vai ficar falando sobre as máquinas simples e complexas. As máquinas podem ser usadas, por exemplo, para aumentar a intensidade de uma força aplicada, aumentar a distância em que essa força age ou mudar sua direção. Essas ações reduzem o tempo e o esforço necessário para executar uma tarefa. Então, as máquinas nos ajudam, né, numa tarefa que seria difícil. Ela facilita um pouco a nossa vida. É possível classificar as máquinas em dois grupos, máquinas simples e complexas, tá? As máquinas simples geralmente facilitam a execução de apenas um tipo de movimento. São exemplos a roda, a alavanca e a polia. Se você não sabe o que é polia, aquele que é uma bolinha, tipo do pedreiro, não tem? Que fica puxando para subir aquele balde, aquilo ali é aquela polia. Quem malha também na academia, tem aquelas polias onde o fio passa ali, aquilo ali a gente chama de polia. As máquinas complexas são formadas por duas ou mais máquinas simples. Elas podem conter equipamentos de diversas origens tecnológicas, como, por exemplo, componentes eletrônicos. É o que acontece, por exemplo, em um guindaste. Ele ajuda bastante, né? Pega força, pega bastante peso, mas ele pode ter coisas eletrônicas ali nele também. Uma bicicleta, apesar de não ter componentes eletrônicos, também é uma máquina que combina diferentes máquinas simples. Então, se tem mais de uma máquina simples, a gente classifica como máquina complexa. A bicicleta tem mais de uma máquina simples. Tem a roda, tem os pedais, tá? As engrenagens. A roda é classificada como uma máquina simples, só a roda, tá bom? Mas aí, juntando junto os pedais, as engrenagens, a gente classifica tudo, a bicicleta, como uma máquina complexa. Aí, nos desenhos, ó, a letra A está mostrando o abridor, depois, que é um tipo de alavanca, né? Facilita a nossa força. Imagina a gente tentar abrir essa tampa com a mão. Não dava, né? Aí, letra B,
lá na serra, né? Aquelas voltas e voltas. A gente chama de plano inclinado. Também ajuda aí a diminuir o esforço. E letra C permite hastear uma bandeira, é a polia, tá bom? Tudo máquina simples, aquelas bolinhas que a gente vai puxando e o fio vai passando por ela, uma rodinha. É necessário aplicar força para fazer uma máquina simples funcionar. Por exemplo, quando usamos um martelo para retirar um prego, precisamos aplicar força sobre o cabo com determinada intensidade, sentido e direção. O martelo, além de aumentar a força aplicada sobre o seu cabo, transfere a ação da força aplicada para o ponto de contato com o prego, tá? Então, o martelo aí, ele é considerado, no caso, uma máquina simples. É necessário aplicar força para fazer uma máquina simples funcionar. Então, ela vai funcionar sozinha, né? Você vai colocar a sua força nela, ela só vai te ajudar. E agora nós vamos começar falando aí sobre algumas máquinas simples, começando com as alavancas e suas classificações. Então, vamos lá. As alavancas facilitam a tarefa de mover ou erguer objetos. Uma alavanca é um objeto rígido que é usado como um ponto fixo adequado, também chamado ponto de apoio, para aumentar a força aplicada a outro objeto. Na figura abaixo, uma pessoa usa uma alavanca para erguer uma pedra. Uma das extremidades da barra está sob a pedra, está debaixo da pedra. Quando uma força para baixo é aplicada na outra extremidade da pedra, da barra, né, a pedra é empurrada para cima. O local da alavanca onde a força é aplicada é chamado ponto de ação. Lá você pode ver que tem uma pedrinha lá apoiando. Então, é o ponto de ação. E a força aplicada é a força potente. Então, o lugar onde você faz a força, aplica a força, a gente chama aquele lugar ali de força potente. O lugar onde é aplicada a força que ergue a pedra é o ponto de resistência. E a força contrária ao movimento é chamada de força resistente, que é a força da gravidade, né? Sempre empurrando as coisas para baixo. Então, essa força que atua sobre a pedra, empurrando ela para baixo, no sentido contrário que você está fazendo, você está tentando fazer ela subir, e a força da gravidade faz ela descer, no caso, né? Então, a gente chama de força resistente, que é a força contrária da nossa força de ação. A alavanca possibilita o aumento da força aplicada e transfere a força do ponto de aplicação para o ponto de resistência. Assim, a tarefa de erguer a pedra fica mais fácil. Os elementos importantes para o funcionamento da alavanca são os pontos que agem a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. Para funcionar, a força que a alavanca exerce sobre o corpo deve ser maior que a força resistente. Claro, né? Nossa força potente tem que ser maior que a força resistente, porque senão a gente não ia conseguir levantar a pedra. Então, a nossa força, onde você aplica força, é chamado de força potente. Então, ela tem que ser maior que a resistente para você tirar a pedra do lugar ou qualquer objeto. Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de alavanca. Não se preocupem, vou facilitar para vocês, porque quando eu der o desenho para vocês, eu já vou botar lá as letrinhas, onde é o A, né, que é o ponto de apoio, onde é o R, que é a força resistente, e onde é o P lá, que é a força potente. Então, tem 3 tipos aí de alavancas: interfixa, interresistente e a interpotente. Então, como que você vai classificar quando eu colocar os desenhos? É só, muito fácil, gente. É só olhar a letrinha que estiver no meio. Se o A, que representa a força de ação, né, estiver no meio, a gente chama de interfixa. Se o R estiver no meio, interresistente. E se o P estiver no meio, interpotente. Muito fácil, né? Então, ó,
R no meio, sempre olha que está no meio. R no meio, interresistente. P no meio, interpotente. E o Azinho no meio é o interfixa, que é o ponto de apoio, né? Acho que é o A mesmo que bota na frente, não tô me confundindo as ideias aqui. Então, vamos lá. Alavanca interfixa. Na alavanca interfixa, o ponto de apoio se localiza entre os dois outros pontos, ponto de resistência e o ponto da força potente. Como você pode observar aí, tá? Então, todo tipo de gangorra a gente vai chamar de alavanca interfixa. E todo objeto que tem um ponto fixo no meio e abre, tá bom? Porque, por exemplo, uma tesoura, a gente bota a força, né, do dedinho aqui, tem um pontinho no meio, onde fica ali a tesoura, e tem aquela que abre e fecha. Então, tudo que vai abrir e fechar, tá? A gente vai chamar de alavanca interfixa. Então, aí no livro tem um exemplo para vocês da própria gangorra. E eu vou dar outros exemplos para vocês. Outros dois, e conforme a gente for fazendo exercício, vocês vão conhecer outros. Então, mais uma coisa que abre e fecha. Acabei de falar, né? A tesoura, né? E alicate. O alicate também é uma alavanca interfixa, porque você também pega e ele abre e fecha. Então, lembra aí, tudo que abre e fecha, alavanca interfixa, porque o ponto de apoio está no meio, tá bom? A força potente está de um lado e a força resistente do outro lado. É possível controlar a intensidade da força potente mudando a posição do ponto de apoio de uma alavanca. No caso aí, ela está no meio. Quanto mais próxima ao ponto de apoio estiver o corpo que se deseja levantar, menor será a intensidade da força potente. Porém, menor será a altura que ele será levantado. Se o ponto de apoio estiver perto do ponto de ação, né, da força potente, o objeto será levantado a uma altura maior, mas você vai ter que botar mais força aí. A direção da força que a alavanca faz sobre um objeto é a mesma da força potente, porém com sentido contrário, tá? Então, tudo que abre e fecha, a gente vai classificar como uma alavanca interfixa. Tesoura, alicate e a gangorra, mas a gangorra não abre e fecha, né? Tudo que abre e fecha é interfixa. E aqui também essa gangorra. Tem um outro exemplo que eu não me lembro do nome dele. Aquele negocinho que você segura, abre e fecha. Por exemplo, tem uma pazinha assim. Como é que é? Uma pazinha assim. Aí tem um cabo. Pra você pegar terra, você enfia, aí abre, aí ele fechou. Aí tu joga terra também. Interfixo, não sei o nome daquilo. Pra pegar terra de um lado pro outro, interfixo. Vamos para interresistente. Na alavanca interresistente, o ponto de aplicação da força resistente fica no meio. Uma alavanca interresistente permite que o objeto seja levantado a uma altura menor em relação ao ponto em que a força potente é aplicada. O esforço feito é porque está muito perto da força potente, então vai ser menor a altura. O esforço feito para erguer um objeto com uma alavanca interresistente será menor se ele estiver perto do ponto fixo. Essas alavancas, ao contrário das interfixas, não mudam a direção nem o sentido da força aplicada. Aí está mostrando para vocês um exemplo de alavanca interresistente, o carrinho de mão. O ponto de apoio, onde ele se apoia, vai ficar lá na roda, porque a gente vai levantar o carrinho, ele vai ficar apoiado ali na roda. Aonde a gente está fazendo a força, que é onde a gente segura o cabo, é a força potente. E ali no meio, onde está aqueles bagulho todo, né, a coisa pesada, é onde vai agir a força resistente. Então, tem um R no meio, a gente vai classificar, né, esse objeto aí como uma alavanca interresistente. Outros exemplos: abridor,
o abridor, que a gente vai segurar, vai ser a nossa força potente. Você vai apoiar, né, aquele negocinho lá na garrafa, mas a força resistente vai estar no meio. Então, quando você usar o abridor, aquilo é um tipo de alavanca interresistente. E tem o quebra-nozes também. Não sei se vocês sabem. Ver se eu boto uma figura para vocês do um objeto que quebra as nozes. Também aquilo ali é uns negocinhos com os dentes assim. Aquilo também é chamado de uma alavanca interresistente. Então, quebra-nozes, abridor e carrinho de mão, tá bom? Então, vamos passar para o outro, alavanca interpotente. A força potente vai estar no meio, entre o ponto de apoio e a força irresistente. Nessas alavancas, uma vantagem dessa alavanca é que elas são capazes de erguer um objeto a uma altura maior do que a altura do ponto no qual a força foi aplicada. Aí, continua lendo. Nessas alavancas, quanto mais próximo o ponto de ação estiver do ponto de resistência, menor será o esforço. Assim como nas alavancas interresistentes, a direção e o sentido da força que a alavanca interpotente exerce sobre o corpo são os mesmos da força potente. Não precisa ficar lendo essas besteiradas todas, não. Eu só quero que vocês saibam classificar, tá bom? Os desenhos. É só olhar a força, né? A letrinha que estará ali no meio. Não vou pedir para vocês identificar, aí é mais difícil. Identifique, coloque as letrinhas. Onde é o ponto de apoio? Aonde está ocorrendo a força resistente, a força potente? Já fica mais difícil. Então, já vou facilitar para vocês dando as letrinhas. Aí, um exemplo é a menina lá com a vara de pescar. A mão dela, a mão de baixo, vai ser um apoio, onde ela se apoia. Aquela mão que fica no meio, que vai fazer a força para puxar a vara, vai ser ali a força, né, potente. Força que ela vai fazer. E aquela varinha lá na ponta, que fica sempre querendo ir para baixo, é a força resistente, tá bom? Então, ó, P tá aí no meio. Então, isso aí, né, a vara de pescar é uma alavanca interpotente. Outro exemplo é a pinça. A gente aperta a pinça para tirar a sobrancelha, tirar os cabelos. A gente aperta ela no meio, tá bom, né? No meio. Então, a sua força potente está ali no meio. Então, força potente no meio, a gente classifica como alavanca interpotente. Cortador de unha, você também aperta ali no meio. Sua força está concentrada ali no meio. E vassoura. A gente pega também a vassoura, uma mão segura, né, que é o ponto de apoio, e a outra mão que está aqui no meio, ela que vai fazer força para varrer. Então, a força potente, quando está no meio, é a alavanca interpotente. Quando a força resistente está no meio, é a alavanca interresistente. E quando o ponto de apoio está no meio, é interfixa. Não dá muito para se enrolar não, gente. É só botar essas letrinhas na mente. Então vamos agora para a reta final. Vamos continuar falando aí, passando agora para o plano inclinado. O plano inclinado pode ser usado para levar um objeto a um lugar mais alto, exigindo menos esforço. Então, tudo que é tipo de máquina simples, complexa, é utilizado para diminuir o esforço que a gente aplica. Então, vamos lá. O plano inclinado mais simples possível é formado por uma única peça e não possui nenhuma parte móvel. Trata-se de uma superfície plana, rígida e inclinada. Você pode pegar um pedaço de, sei lá, de uma madeira. Quero botar alguma coisa no carro. Aí você bota uma madeira assim e empurra aquela coisa. Você não vai ver como vai facilitar a sua vida. Mais fácil do que você levantar e botar com a sua própria força, né? O plano inclinado reduz o esforço necessário para levar um objeto de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. E também vice-versa, né? Só empurrar que ele desce. A força que uma pessoa faz para mover um objeto sobre um plano inclinado é dividida entre essa pessoa e o próprio plano inclinado. Quanto menor for a sua inclinação, maior será o comprimento do plano e menor será o esforço necessário para mover um objeto de um lugar para
um lugar mais elevado. Então, plano inclinado é uma coisa, né? Um objeto inclinado que ajuda você a levar uma coisa de um lugar mais baixo para o alto, usando menor quantidade de força, para te facilitar a vida. Agora, outro exemplo aí é a cunha. É formada por 2 planos inclinados. Tem formato triangular e extremidades afiadas. Ela muda a direção da força aplicada, originando forças perpendiculares, que vão para os lados. A cunha costuma ser usado para cortar ou separar objetos. Tá aí, ó, mostrando para vocês a figura de uma cunha. Quanto mais fina ela for, mais afiada, mais rápido ela vai, menos força você vai precisar para cortar um objeto. O esforço necessário para cortar um objeto com um pedaço de madeira depende da extremidade da cunha. Se o ângulo entre as duas superfícies inclinadas for grande, o esforço para cortar será maior do que usando uma cunha com ângulo menor. Ou seja, quanto mais fina for a extremidade da cunha, menor o esforço que você vai fazer para cortar algo. A talhadeira e o machado são exemplos de máquinas complexas, formadas por 2 máquinas simples. A cunha, que é a lâmina, e a alavanca, que é o cabo. Então, tem 2 máquinas simples, então vira máquina complexa, tá bom? Talhadeira, machadinho, que faz tchucu. Então, tudo aí é máquina complexa. Parafuso. A rosca do parafuso é um plano inclinado enrolado em torno de um cilindro, como você está vendo aí na figura abaixo. Assim como o plano inclinado, o parafuso muda a direção da força aplicada sobre ele. Por exemplo, para prender um objeto usando um parafuso, a força aplicada pela chave de fenda é transformada em uma força perpendicular à rosca. Por isso, o parafuso se encaixa no lugar desejado sem que seja necessário aplicar muita força sobre ele. Os objetos se movem na direção da cabeça do parafuso, como se estivesse subindo um plano inclinado. Além dos modelos tradicionais de parafuso, usados para fixar peças, soquetes de alguns modelos de lâmpadas e o gargalo de alguns potes e garrafas também são considerados parafusos. Então, quando a gente vai enroscar, tudo que a gente enrosca é considerado parafuso, tá bom? Então, hoje, meu povo, a gente falou aí sobre máquinas simples, máquinas complexas. Ainda falta um pouquinho aí do livro, que a gente deve terminar semana que vem, senão fica muita coisa na mente de vocês. Então, a gente vai falando, vai lendo de pouquinho em pouquinho. Então, hoje nós falamos mais aí, que eu quero que vocês fixem, né? São os exemplos aí dos tipos de alavanca, tá bom? Alavancas interfixas, alavancas interresistentes e interpotentes. Vou botar exemplos, né? Desenho para vocês, para rapidinho. Daqui a pouco vocês já estão até aprendendo a adivinhar, a saber onde que é o ponto de apoio, o ponto de resistência. E a gente classifica essas figuras que eu vou botar para vocês mole, mole, fácil, fácil. Tá bom? Então, vou deixar um dever para vocês, como sempre, tá bom? E não esqueçam de fazer e de me enviar. Qualquer dúvida, a gente tira no Meet. Então, um grande beijo para vocês e até amanhã, povo!